A paz de Jesus, o amor de Maria esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo no Senhor, graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Meus queridos amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos aos nossos canais de apologética. Muito bem, já vá metendo o dedo no like, compartilhe com os demais, porque aqui é apologética, couro pelo sovaco. Aí está aos nossos lados, para você também nos ajudar, o Pix, nos ajude. pixtabira674@gmail.com. Nos ajude. Você não sabe o quanto você está evangelizando. Nos ajuda muito também no pão de cada dia, mas nos ajuda também, você ajuda muitas pessoas que você não conhece. Hoje mesmo que eu estou gravando, vamos sair em missão, minha esposa, e vamos dar catequese. Vamos rezar o terço com uma família e vamos dar catequese, não é? Numa comunidade, como nós temos feito, né? Dado catequese dos sacramentos pela Sagrada Escritura, a doutrina da igreja pela Bíblia Sagrada, certo? E meus irmãos, eu quero falar hoje de algo muito importante, por isso que eu estou hoje aqui com a tradução. Quando a folha passa assim, eu puxo assim, rasga as folhas da Bíblia e tudo. Eu quero que você medite na sua vida. Já era para mim ter feito esse vídeo, é um vídeo curto, só é um versículo. Eu quero que você tenha a sua vida enriquecida por esse versículo aqui. Porque se até hoje você não entendeu ele, a partir de hoje você vai entender. Olha só. Tradução da Bíblia, Padre Manuel Matos Soares. Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que ofereçais os vossos corpos como uma hóstia viva, santa e agradável a Deus. Tal é o culto que a razão exige de vós. Você faz menção do que isso aqui está falando? Você faz menção do que isso aqui exige de mim e de você? Ah, faz não. Faz, Fábio, faz não. Faz não. Você não faz menção não. Se você fizesse, todos os vídeos que eu coloco aqui sobre pecado, eles tinham bastante relevância. É certo que 2, 3, 4 tem importância, mas a maioria não, tem não. Olha os vídeos de pecado que eu trouxe nesse canal, nos canais, se eles têm altas visualizações, não tem. Porque as pessoas não querem olhar para seus pecados. E a Bíblia está exigindo algo aqui de mim e de você tão profundo, mas tão profundo, que você não faz menção do que isso aqui está exigindo de nós. Você sabe o que é oferecer a Deus como uma hóstia viva? Você sabe o que é? Não. Jesus sim se ofereceu a Deus como uma hóstia viva. Hóstia significa vítima. E Jesus foi oferecido a Deus como vítima. Assim como era oferecido a Deus o carneiro, o cordeirinho veterotestamentário, agora foi oferecido a Deus o Filho de Deus. Repare. Que ofereçais vossos corpos como uma hóstia viva, santa e agradável a Deus, como foi Jesus. O que é que está exigindo, Fábio, de mim e de nós? Sacrifício. Você faz sacrifício? Não, Fábio, já aconteceu de Cristo no Calvário para que eu não fizesse. Heresia sua. Pensamento errôneo protestante. A Sagrada Escritura está dizendo que eu tenho que me oferecer a Deus como vítima. Hóstia significa o quê? Vítima. E Jesus foi a vítima oferecida em holocausto, em sacrifício expiatório a Deus. Agora nós temos que fazer o quê? Correr atrás
e vivenciar este sacrifício. De que maneira? Buscando a confissão, buscando os sacramentos. Existe sacrifício para se chegar à Eucaristia, Fábio? Existe. Então, quando nós oferecemos a Deus os nossos corpos como hóstia viva, ou como diz a Ave Maria, como sacrifício vivo, o que isso quer dizer? Que nós temos que submeter os nossos corpos à santidade. E sem a santidade, ninguém vê a Deus. E qual é a maneira, Fábio, de lutar pela santidade? Através da Eucaristia. Vai reconciliar com teu irmão. Comunhão com o altar, Eucaristia. Hebreus, capítulo 10, versículo 10. Olha o que diz Hebreus. Deixa eu colocar aqui. Hebreus 10, 10. Deixa eu ler para você Hebreus 10, 10. Olha só, vou pegar a Ave Maria que está melhor. Hebreus capítulo 10, versículo de número 10. Veja como é forte. Olha o que nos santifica: sacrifício, oferecer como hóstia. Como a hóstia é oferecida a cada santo culto da missa a Deus. Olha só. Foi em virtude desta vontade de Deus que temos sido santificados de uma vez para sempre. De que maneira eu e você somos santificados? Veja, santificados. Buscar a santidade sem a qual ninguém verá o Senhor. Capítulo 12, versículo 14 do próprio Hebreus. Olha como se procura a santificação. Através de quê? Ó. Outra vez. Foi em virtude dessa vontade. Isso é vontade de Deus. Que nós sejamos santificados de uma vez para sempre, pela oblação do corpo de Jesus Cristo, pelo sacrifício do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, pelo sacrifício. Amado Soares, acabou de ver comigo, como hóstia viva. A Bíblia está dizendo que eu e você temos que ser outras hóstias vivas, oferecidas a Deus, de corpo e de alma. Esse é vosso culto espiritual. Então é isso, o sacrifício que temos que fazer, é isso, é correr atrás, é a fé estar em movimento, é a fé estar com obras, é exercitar a busca pelos sacramentos. E a Eucaristia nos santifica, a tal ponto de quem come da minha carne bebe meu sangue, tem a vida eterna, vou ressuscitar no outro dia. Me diga se tem algo forte como isso aqui. Isso é singular. A tradução da Bíblia CNBB diz: pelo sacrifício do corpo de Cristo. E o que é esse sacrifício do corpo de Cristo? A missa. É o santo sacrifício. É o santo sacrifício da carne e do sangue de Cristo. Você está entendendo? Quem come da minha carne bebe meu sangue tem a vida eterna, vou ressuscitar no outro dia. Então é por aqui, amados, que nós vamos fazer este sacrifício. É oferecer vosso sacrifício. Quando você vai à Santa Missa, você está lutando contra a sua carne, para que ela seja santificada. Quando você que não pode comungar, derruba todas as barreiras que te impedem de comungar. Fazendo um exame de consciência. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28. Buscando o padre para se confessar. Provérbios capítulo 28, versículo 13. Quem esconde seus pecados não há de prosperar. Os que confessam e os detestam, obtêm misericórdia. Você vai encontrar o que na confissão? A misericórdia de Deus. Para estar em comunhão com o altar. Capítulo 5, versículo 23 de Mateus. Vai reconciliar. Reconciliar o quê? O sacramento de reconciliação é o quê? 2 Coríntios 5, de 17 a 21. É a confissão. Reconcilia-te com o teu irmão através da confissão. Fazendo as pazes com ele, se arrependendo, fazendo as pazes com ele e indo se confessar para ter comunhão com um altar. Isso é um sacrifício que você tem que fazer. Que eu e você. Então nós estamos oferecendo os nossos corpos, porque nós estamos lutando contra ele, a Deus como hóstia viva. Só se oferece a Deus os nossos corpos de hóstia viva pela confissão, como hóstia viva, como está dizendo a tradução Matos Soares aqui, como hóstia viva, santa a Deus, através do sacramento da confissão.
para ter comunhão com a carne e o sangue de Cristo. Aí, assim, a carne e o sangue de Cristo vai nos santificando para a vida eterna. Você está compreendendo o quanto isso aqui é valioso? Você já viu alguém explicar assim? Não. Você está vendo a explicação correta e verdadeira da doutrina da igreja. Ou seja, essa catequese do catequista Fábio Pentecostes é catequese doutrinária. Eu me lembro, meus irmãos, do tempo que eu perdia nos grupos de oração, né? Não ensinei a ninguém em grupo de oração, só gritando, não era aquela gritaria, gritando, né? Dando uma de pentecostal, querendo ser mais pentecostal do que os protestantes. Não ensinava nada a ninguém. Ninguém se converteu à verdadeira fé. Quando aquele fogo de palha, o fogo termina de queimar a palha, fica cinza, o vento leva, dissipa-se. Cadê aquele povo que gritava comigo? Acabou-se, não tem mais. Né? Estão na vida do mundão. Por quê? Porque não aprenderam sobre o sacramento, não foi dada doutrina a eles. Com isso eu estou dizendo aqui, irmão, você é contra a oração em língua? Não, não sou contra os carismas. Eu sou contra a maneira desenhada que eles desenham como os protestantes sobre batismo no Espírito. Porque batismo no Espírito na Bíblia é o sacramento do batismo. Ou o crisma. Como nós vemos em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 14 a 18. Então, batismo na Bíblia é o sacramento do batismo. Então é feita uma resenha em cima disso de um modo protestante. Isso não é a doutrina da Igreja Católica. Isso não é a doutrina da Igreja Católica. Não é? Se o próprio Papa Clemente, o quarto Papa da Igreja, disse que aquela imposição de mãos para receber o Espírito Santo é a confirmação do batismo. Quem sou eu para dizer o contrário de um Papa? Me diga. Então vejam, meus irmãos, essa é a maneira de chegarmos a esse sacrifício do corpo de Cristo que nos santifica. A missa nos santifica como, junto com a confissão, se inicia na confissão para se chegar à santidade. Quando eu estou em comunhão com o altar, eu estou em santidade. Eu estou me oferecendo a cada santo culto da missa como hóstia viva ao Senhor. Por isso que Pedro vai dizer o seguinte, né? Vós sois outras pedras vivas. Veja, quando nós fazemos isso, nós somos o quê? O que Pedro disse? Outras pedras vivas. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Ó. 4. Achegai-vos a ele, pedra viva. Quem é a pedra? Ele, que é a pedra viva? Jesus. Que os homens rejeitaram, mas escolhida e preciosa aos olhos de Deus. 5. E quais outras pedras vivas vós também vos tornais. Os materiais desse edifício espiritual, que falando da igreja, né, místico. Edifício espiritual, igreja espiritual, está falando. Um sacerdócio santo para oferecer vítimas espirituais. Quem é vítima? Hóstia. Para oferecer hóstias espirituais. Então o sacerdote nos oferece hóstias espirituais e nós oferecemos a Cristo na missa como hóstia viva e santa ao Senhor, porque estamos recebendo Ele na Eucaristia. Esse é vosso culto espiritual. Oferecer vossos corpos em sacrifício vivo, como hóstia viva e santa, agradável a Deus. Meus irmãos, se vocês pudessem entender, 1 milímetro disso aqui que eu estou falando. Se vocês colocassem meio milímetro disso aqui em prática na vida de vocês iam ver a graça acontecer. Porque isso aqui não é criação do catequista Fábio Pentecostes, não. Isso aqui é palavra da igreja, é doutrina e está escrito nas Sagradas Escrituras, que é um livro católico que eu estou mostrando para você. Minha Bíblia velha, né, já está descolada, ó. Dá para ver o mundo lá do outro lado aqui. Essa Bíblia aqui é antiga, mas aqui tem mais de 500 apologéticas aqui dentro, ligando um texto a outro. Por isso que eu ando só com ela. Aonde eu vou, por exemplo, agora eu vou um retiro o mês que vem e eu vou com ela, levar ela, porque eu tenho que andar prevenido, né? E aqui eu tô andando com a apologética, não só dentro da minha cabeça, mas aqui também. Aqui não tá na minha cabeça, tá aqui. Eu já rejeitei, essa capa já se rasgou, eu já, né? E agora eu vou ter que colocar mais uma cola super bond dela, reconstruindo minhas Bíblias antigas. Porque ainda está na versão antiga, né?
os textos originais. Você compreendeu, sim ou não? Então, se compreendeu, meta o dedo no like. Tá aí essa catequese. O que é oferecer a Deus vossos corpos como hóstias vivas. Como está dizendo aqui, ó. A Bíblia, tradução Matos Soares, perfeito. Cirúrgico. É cirúrgico esse versículo aqui. Romanos 12, versículo 1. Meu irmão, minha irmã, deixa eu te dizer uma coisa. Mais claro do que isso, não canta um galo. Meta o dedo no like. Mais uma vez lembrando aqui, ó, no meu cotovelo, aqui embaixo, o Pix nos ajuda. Nos ajuda a caminhar. Ajuda também outras pessoas. Quando você nos ajuda e tem condições de ajudar, quando tem, né? Você nos ajuda a botar, hoje mesmo vamos sair em missão. Rezar o texto e minha esposa sempre dá uma catequese doutrinária pelas Sagradas Escrituras, aonde vamos rezar o texto. E hoje vamos rezar numa casa, com a família, não é? E a gasolina que está lá na moto foi colocada o quê? Com o dinheiro das pessoas que fazem doação. Tem sido poucas doações. Precisamos de mais pessoas doando. Mas você está salvando vida. Porque aquelas pessoas vão ouvir a verdade. A semente vai ser lançada no coração. É certo que há 4 tipos de semente. A semente que é lançada no aceito do caminho, que é o caminho, o coração, mas passou roçando porque o Satanás não deixou. A semente entre espinho, outra entre os pedregulhos, mas tem a que é lançada no terreno bom, que vai dar fruto. Isso quer dizer o que, irmão Fábio? Quer dizer que de 4 pessoas que escutam a verdade, uma delas aceita essa verdade. Não é? E aí é a questão do 30 por 1, 60 por 1, 100 por 1. E vamos que vamos, meta o dedo no like. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre ver.